Olá, eu sou Moisés, seja bem-vindo mais uma vez à série The Good Book. Estamos lendo toda a Bíblia Sagrada. Começamos pelo livro de Mateus e vamos até o Apocalipse. Quando terminar, regressamos lá para o Velho Testamento, a partir do livro de Gênesis. Peço a você, como sempre, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like e também comente como o nosso conteúdo está chegando até você, tá bom? Quer nos ouvir? Estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. Bíblia de Estudo de John Wesley. Essa é a Bíblia que nós estamos utilizando aqui para a leitura, tá bom? Da Sociedade Bíblica Brasileira. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 8 do livro de Mateus. No capítulo 7 nós tivemos os títulos O Hábito de Julgar os Outros, Jesus encoraja a oração, A Porta Estreita, Os Falsos Profetas, Quem entra no Reino dos Céus, Os Dois Fundamentos e o Fim do Sermão do Monte. O capítulo 8 se inicia com a cura do leproso. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Versículo de número 5. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Senhor, respondeu o centurião, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Versículo 14 do capítulo 8 de Mateus. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Versículo 16. Muitas outras curas. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Versículo 18. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Versículo 23. Jesus acalma uma tempestade. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram.
E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: O que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: Se vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou num despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas estas coisas e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles.